O Andrômeda começou em 2024, em dezembro, e basicamente só foi tomar proporção agora em 2025, em junho e julho. Bom, pra quem não conhece, eu sou Luxo, tenho 23 anos, já trabalho com mercado digital, então já não sei, assim, milhares e milhares de reais, talvez até milhão, se pá. Eu nunca fiz as contas. Eu já não sei muito dentro do Meta, e eu entendi que essa atualização, porque eu estudei, peguei informação dentro da própria documentação do Facebook. Claro, eu também vi alguns vídeos também da rapaziada, inclusive vi alguns absurdos que eles estão falando. Eu vou te explicar por A mais B que a galera tá falando de fazer vários criativos, vai melhorar o seu CPA. Não tem nada disso. Vem comigo que eu vou te ensinar o que é essa atualização do Andrômeda, rapaziada. Bom, pra quem não sabe, o Facebook atualizou. Agora tem uma nova atualização que eles deram no nome de Andrômeda. E tá muito famosa aí, porque a galera fez um monte de vídeo pra gerar visualização. E eu também tô nessa aí, então é nóis. Mas eu vou explicar muita coisa aqui que vai abrir sua mente. Bom, pra quem não sabe, o Andrômeda ele veio com um intuito de corrigir um erro que o Facebook estava tendo. Basicamente, aumentou o número de anunciantes dentro do Facebook, consequentemente, também aumentou o número de anúncios. E o Facebook não estava preparado para conseguir entregar essa quantidade de anúncios. Então, a nova machine learning do Facebook veio para melhorar ainda mais essa entrega desses novos anunciantes. Então, basicamente, o Andrômeda veio para resolver este problema. E vi que a rapaziada tá falando muito sobre aumentar a quantidade de criativos. Fazer basicamente 20 criativos, uma campanha, um conjunto e 20 criativos na campanha. Só que não faz sentido. Se o problema era a quantidade de criativos, por que caralho a gente vai aumentar a quantidade de criativos dentro da campanha? Não faz sentido nenhum. O problema não é a quantidade de criativos, e sim a qualidade. Então o que a galera não entendeu, rapaziada, é que não é aumentar a quantidade de criativos, e sim a diversificação daqueles criativos bons. Então você tem que focar em fazer melhores criativos e não em mais criativos. Faça criativos muito bons em vez de criativos meia boca. E esse criativo campeão que você tiver, você vai pegar e fazer ângulos diferentes. Hook rate diferente. Lute que é ângulo diferente e que é hook rate diferente. Bom, eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer criativos de alta conversão, então vou deixar um card aqui em cima para você ver. Mas eu vou explicar para você aqui, resumidamente, como é que funciona, o que é um hook rate e o que é um ângulo diferente de criativo. Bom, basicamente o hook rate são os 3 primeiros segundos do vídeo, do seu criativo. Então, se o seu hook rate estiver no mínimo ali, batendo ali um hook rate bom de 40%, ou seja, das pessoas que estão vendo seu vídeo, 40% viram os 3 primeiros segundos, isso quer dizer que, consequentemente, vai aumentar a chance dela ver até o final. Porque os 3 primeiros segundos estão chamando mais atenção. Então, esses 3 primeiros segundos que você consegue fazer diferença no seu criativo campeão. Então, vamos supor que você já tem um criativo que está vendendo muito. Pega ele, troca o hook rate. Você vai ver que talvez consiga vender novamente, caso ele esteja na baixa, por exemplo. Todo criativo ele tem um poder de escala, um teto de escala, rapaziada. Então, vamos supor que ele escalou, bateu 100 mil reais, ele parou de performar, o CPA foi aumentando, então você vai e muda o seu hook rate. E aí, basicamente, você consegue trazer um novo formato de criativo. Por que os 3 primeiros segundos são os mais importantes, rapaziada? Vamos pegar esse vídeo aqui, por exemplo. Eu comecei esse vídeo aqui, literalmente parado. Mas imagina se tivesse começado dessa forma. Vocês viram que é o mesmo assunto, mas eu fiz os 3 primeiros segundos do vídeo de forma diferente. Isso significa o seguinte: eu troquei os 3 primeiros segundos, então eu troquei o hook rate da parada. Isso significa que, aumentando o hook rate, talvez eu consiga converter mais, porque tem mais gente assistindo o meu vídeo até o final. Ou seja, a maior verdade, ela não está assistindo o vídeo até o final. Mas existe uma probabilidade maior dela assistir o vídeo até o final. Porque ela está assistindo pelo menos os 3 primeiros segundos, que são os mais importantes, que fazem com que a pessoa fique presa no meu vídeo. Então você tem que entender, os criativos do Facebook, eles não precisam ser profissionais, rapaziada. Eles só precisam ser diferentes dos iguais. É isso que você precisa. Ele não precisa ser profissional demais não, cara. Até porque você pode perceber, os criativos que são mais feios é o que mais converte dentro do Facebook, cara. Um desafio que eu faço pra você aqui, ó. Você aprendeu nesse vídeo aqui que é hook rate. Pega os 3 primeiros segundos do vídeo que você tem campeão da sua oferta e troca eles. Faz umas 5 variações de hook rate. Pega o melhor criativo, o criativo que vendia muito, parou de vender, troca o hook rate dele e vê se vai voltar a vender aquela oferta, aquele criativo de novo. Faça esse teste. Bom, além do hook rate, a gente vai falar agora de ângulos diferentes de anúncio. Isso aqui virou aula de criativo, né? Mas eu vou te ensinar aqui, resumidamente, o que significa o ângulo diferente de anúncio, rapaziada. Bom, antes de falar de ângulo diferente de anúncio, você tem que entender sobre nível de consciência. Bom, se você não sabe o que é nível de consciência, cara, você precisa voltar a estudar, mano. Mas vamos lá, vou tentar explicar resumidamente o que é um nível de consciência. Bom, existem alguns níveis de consciência. Pensa comigo. Existe aquele cara, aquele
possível cliente que sabe que tem um problema, mas não conhece a solução. Aquele outro cliente que sabe que tem um problema, sabe que existe a solução, mas não conhece o seu produto. Tem aquele cliente que conhece a solução, sabe que tem um problema, conhece o produto, mas ainda não comprou. Esse é o mais quente de todos, para vender é mais fácil. E também existe aquele cliente também que não sabe de porra nenhuma, não sabe que tem um problema, não sabe que tem solução para aquele problema, não conhece o produto. Então, basicamente, ele não sabe de nada. Mas, você tem que apresentar pra ele, que aí fica um pouco difícil, mas aí que fica legal de fazer um criativo assim, e fazer um funil de venda desse jeito, porque você apresenta pra ele que ele tem aquele problema e vai apresentar também juntamente a solução. Como que eu faria isso, Lute? Você que anuncia no Facebook Ads, você já pegou o resultado de orçamento, de gastos da sua campanha da semana passada e comparou com a semana atual? Você viu que aumentou 30% dos seus custos de anúncio? E também aumentou o seu CPA? Sabe que existe um vilão por trás de tudo isso? E eu vou te ensinar como solucionar esse problema e como que você vai conseguir diminuir novamente o seu CPA e diminuir os gastos dentro da plataforma. Existe um vilão aí dentro das suas campanhas que está matando o resultado, a performance dele. Se você não fizer isso para ontem, pode ter certeza que semana que vem vai aumentar mais 30% nos custos e também no seu CPA. Então fica dentro desse vídeo que você vai entender como resolver esse problema de 30% de aumento do seu CPA e dos seus gastos nos anúncios. Agora sim, eu aposto com você que você não faz isso, não olha o resultado da semana passada e compara com essa semana. Mas se a pessoa fizer isso, vai ver que realmente aumentou o resultado, os 30% de gastos e aumentou 30% de CPA. Então eu peguei um problema, mostrei para a pessoa que ela tem aquele problema, já mostrei junto a solução e vou junto mostrar a minha solução para aquele problema, né? Então ela vai conhecer as 3 etapas no nível de consciência num criativo só. Tá, agora eu vou sair do assunto de criativo, que, querendo ou não, ele tem muito a ver com a nova atualização do Facebook, do Andrômeda, e vocês têm que entender que criativo é 80-20 da solução dos seus problemas. Mas vamos sair do criativo um pouquinho e voltar pro Andrômeda. Agora, a estrutura de campanhas, tá? Basicamente, o Facebook agora tá te pedindo, desde dezembro do ano passado, na verdade tem mais tempo ainda, mas desde dezembro do ano passado, a atualização do Andrômeda, ele pede que você simplifique suas campanhas. Então, nada disso de fazer 30 conjuntos de anúncios. Agora não tem mais essa. O Facebook quer que você deixe ele trabalhar, a inteligência dele deixa ele trabalhar um pouco mais. Ele quer que você simplifique sua campanha. Uma campanha, um conjunto de anúncios e pelo menos ali uns 3 criativos no máximo. Então, para ele encontrar o público certo, não adianta subir a campanha hoje e achar que vai vender hoje. Ah, Lute, mas a minha campanha eu subi no primeiro dia e vendeu no primeiro dia. Cara, isso não é regra. Pensa comigo. Vou pegar até um editor de vídeo, um profissional de edição de vídeo. O cara que trabalha com edição de vídeo, ele tem vários nichos para editar. Então, vamos supor que ele edita vídeo tutorial, como esse aqui, vídeo de festa, de casamento, enfim. Só que eu falei 3 nichos diferentes. Então, para cada nicho desse, de edição de vídeo, ele tem que aprender a editar para aquela forma, para aquele formato. Vamos supor que o cara pegou um nicho novo, que é de tutorial, por exemplo. Ele tem que toda uma estrutura, todo um tempo para aprender a editar aquele formato de tutorial. Porque ele já está acostumado a fazer com outras coisas. Ele já é bom em edição de vídeo. Só que para aquele formato ele ainda não sabe. Então ele precisa de tempo. Então vamos supor que você pegou uma conta de anúncio nova, trazendo para o Facebook aqui, ó. Você pegou uma conta de anúncio nova e quer anunciar dentro do Facebook. Então o Facebook precisa começar a aprender sobre o seu nicho, sobre o seu criativo, para os públicos que ele está entregando, aprender de acordo com o comportamento daquele público. Bom, deu para entender? Se você não conseguiu entender, comenta aqui nos comentários que eu posso tentar te explicar de novo nos comentários. Vai ser um pouco mais difícil, mas eu vou tentar. Beleza? No início do vídeo eu falei com vocês que o Andrômeda não era o vilão de tudo. Os vídeos começaram a ser postados sobre essa atualização do Andrômeda quando o CPA começou a aumentar agora em junho e julho. Você já viu e comparou os seus resultados de junho e julho do ano passado? Não, né? Basicamente, essa época, o terceiro trimestre, é o trimestre que menos vende, que é essa época de junho e julho. Eu peguei literalmente o ChatGPT e falei assim, ó, faça um mapa de calor com os meses que mais vendem e olha só o resultado. Eu te taco aqui um print na tela pra vocês terem uma ideia, que basicamente, eu não tô mentindo. O Facebook, ele literalmente não tá sendo o vilão das paradas. É que realmente o comportamento é um padrão. Ler, só entender, sair um pouco fora da caixa, da sua mente ali, ó, sai do que você tá sempre acostumado e vai entender por trás da operação como um todo. A época que mais vende ali é janeiro, dezembro, novembro, tá ligado? É a época que mais vende, é essa que você tem que surfar mais a onda. Em junho e julho você tem que segurar o orçamento mesmo. Então já que essa época não vende tanto, eu tenho que pausar minhas campanhas? Nem fudendo, irmão. Isso aí é a maior desculpa que você tem que dar pra você mesmo de um resultado mal. Você tem que entender o jogo. Você tem que entender, diminuir o orçamento um pouco nesses dias, né? E até validando a parada pra tentar escalar de novo quando tiver bom de novo.
que seria novembro, dezembro. Época de Black Friday, irmão. Tem que aproveitar essa parada. Então tenta encontrar uma estratégia melhor nesses meses, com talvez menos orçamento, porque seu lucro vai diminuir, porque o seu CPA vai aumentar um pouco. Então não é o Andrômeda. Entenda o que está acontecendo na sua estrutura toda por completo, rapaziada. Além do intuito desse vídeo de você aprender sobre Andrômeda, você vai entender sua cabeça como empresário, sair um pouco da caixa, da bolha. Você fala ali só em campanha, criativo. Não, calma, vamos respirar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos entender o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso. Bom, agora eu vou até ter que pegar um Mac para te mostrar um negócio que vai bugar a sua mente agora, rapaziada. Bom, agora é essa aqui que é a estrutura que eu quero que vocês entendam para vocês começarem a aplicar dentro das suas campanhas. Lute, devo levar isso aqui como consideração e padrão? Não necessariamente. Eu, por exemplo, gosto muito de uma campanha, um conjunto e um anúncio. Mas essa estrutura aqui funciona muito bem. Por quê? Eu vou te explicar. Quando você consegue acertar numa estrutura dessa, o que a maioria da rapaziada faz? Vem aqui e corta o anúncio 2 que não tá vendendo. O anúncio 1 tá vendendo muito, o anúncio 3 tá vendendo mais ou menos, o anúncio 2 não tá vendendo nada. Cortando o anúncio 2, você vai ver que no dia seguinte a sua campanha vai parar de vender. Aí você vai colocar o Andrômeda é o vilão de tudo, por isso que minhas campanhas não estão vendendo. Não, rapaziada. É porque você fez burrice. Isso aqui é uma estrutura de campanha, mano. Se isso aqui é uma estrutura de campanha, você tem que entender que matando o Criativo 2, você modificou nessa estrutura de campanha. Então, só para vocês entenderem. Talvez o anúncio 2 não esteja vendendo, mas ele está gastando. Isso significa que a pessoa pode conhecer o seu produto, o seu anúncio, pelo anúncio 2, conhecendo o seu produto pelo anúncio 2, mas ele não está convertendo. Só o anúncio 1 que está convertendo bem e o anúncio 3 mais ou menos. Isso quer dizer que o Facebook está entregando no anúncio 2, mas a galera não está comprando por ele. Mas está conhecendo o seu produto por ele. E basicamente a compra ela acontece no último clique. A atribuição da compra acontece no último clique. Então essa estrutura de campanha está funcionando. Não mexe nela. Isso significa que o anúncio 2 não está convertendo, mas está ajudando o anúncio 1 a converter. Deu para pegar a ideia agora? Bugou a mente, né? Isso aqui, vocês têm que levar campanha como uma estrutura. A inteligência está no conjunto. Então não mude, não apague o anúncio 2. Quer testar o anúncio 1 sozinho? Tenta subir ele em uma outra campanha. Cria uma outra campanha com as mesmas configurações. Tenta colocar um anúncio lá sozinho para ver se ele converte sozinho. Sem ser essa estrutura de 3 anúncios. Simplifica essa estrutura de campanha no Meta, que você vai ver seu resultado decolar e não precisa duplicar mais igual era antes. E não vem colocar pouco orçamento, que o Facebook também ele precisa de orçamento para começar a entregar para as pessoas e você ter dados suficientes para conseguir ler e interpretar os dados que a plataforma te mostra, né? Bom, vamos lá. Criei uma campanha aqui dentro do Facebook para mostrar para vocês agora sobre segmentação de público, rapaziada. Criei aqui uma campanha do zero só para mostrar para vocês, uma campanha de vendas. Vocês podem ver que agora tem campanha de Advantage Plus, tá ativado, pontuação de campanha e tudo mais. E agora a gente pode ver que agora tem um Advantage Plus. Vamos ler o que o Facebook está dizendo para nós. Configure seu público usando controles e sugestões. E agora você coloca aqui em controles, é o que você consegue controlar dentro do Facebook. Os controles devem refletir limites de negócio rigorosos. Você alcançará um público mais específico com esses controles. Ou seja, só algumas coisas que você consegue controlar aqui dentro do Facebook, tá? Isso aqui utilizando o Advantage mais ativado. Lute, eu tenho que sempre utilizar o Advantage mais ativado? Bom, depende do contexto. Se o seu anúncio ele consegue entregar para o Brasil inteiro, você pode colocar o Advantage mais tranquilo. Aqui em Sugira um público, ele está dizendo o seguinte: vamos alcançar pessoas além dessas configurações quando houver probabilidade de melhorar desempenho. Então quer dizer que a meta vai utilizar o que você está sugerindo, só o que você está sugerindo? Não. Ela vai pegar como base e vai direcionar para quem ela acha que tem que direcionar. Então isso aqui é para você sugerir um público. Então aqui adicionar, sugerir, né, público, você consegue sugerir a idade, por exemplo, aqui em 34, mais 65. Ele vai entregar só para essa rapaziada? Não. Mas é isso que você está fazendo, você está sugerindo. O que você deve fazer é que limitar mais o alcance do anúncio. Então, trocar a configuração. E aí, agora você está com o Advantage mais ativado, mas você consegue trocar o público, né, rapaziada? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Limitar, trocar a configuração. E aí, quando você vem aqui e altera a sua sugestão, você tem que se atentar nisso aqui, ó. Usar como sugestão. Também alcançaremos pessoas fora da caixa etária selecionada quando houver probabilidade de melhorar o desempenho. Desativa, o Advantage mais vai estar desativado, mas você vai entregar para o público certo. Isso aqui tem que se atentar, porque muita gente erra nesse simples passo, cara. O erro de vocês, talvez, é não ler o que o Facebook está dizendo na sua cara. Entende? Então aqui em gênero, mesma coisa se eu colocar só homens. Ele vai colocar aqui que está ativado como sugestão, desativa, e aí você vai ver que sua campanha vai performar
melhor, porque você está dizendo literalmente o público que o Facebook tem que entregar. Depende do contexto. Lute, é necessário utilizar o Advantage mais? Pensa comigo, se eu estou vendendo um produto só para homem, por que eu vou entregar meu anúncio para mulher também? Então depende do contexto que você vai utilizar as suas campanhas. Então, eu, por exemplo, sempre gosto de segmentar para onde eu quero que o Facebook entregue. E é isso, rapaziada. Bom, deu para entender essa atualização do Andrômeda. Com uma aula, assim, um tutorial completíssimo. Eu tenho certeza que vai mudar seu jogo. Faça esses testes que eu falei para vocês. E comenta aqui no vídeo. Não deixa de dar um like e se inscrever no canal caso você goste desse conteúdo. Lembrando, eu não faço conteúdo só de tutorial, não. Faço conteúdo de tutorial, de empreendedorismo, Mercado Livre, vendas pela internet, anunciando dentro do Facebook, começando um projeto do zero. Mostro o meu dia a dia dentro de uma empresa, tenho uma empresa de logística. Enfim, várias coisas que eu trabalho. E eu também não consigo sem esses dois caras aqui, por exemplo, que estão no fundo. Tem uma estrutura toda completa, então assiste para entender a cabeça de um empresário de 23 anos. Eu não só faço anuncinho pela internet não, irmão. Se inscreva no canal, não deixe de dar um like, comenta qualquer dúvida e comenta se você gostou desse vídeo também. Aquele amigo que tá com dúvida também, com dificuldade dentro do Facebook, do Meta, com Andrômeda, nova atualização, achando que é isso que tá diminuindo o CPA, manda para ele também, rapaziada. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, valeu, falou, fui. Negócio bom, meu irmão, aqui não tem migué. Se a gangue tá de combão, as interesseiras volta a pé. Levantei mais 1 milhão, joguei lá na rua e quem quiser.